Rodada 18 do Brasileirão, que começou no sábado. Mané Garrincha, Brasília, Flamengo 2, Criciúma 1. Mané Garrincha recebendo bastante jogos aí nos últimos dias, né? Teve o jogo na semana passada do Atlético Mineiro, jogo do Juventude. Juventude mandou seus 2 últimos jogos lá, não por conta de problemas com seu estádio, simplesmente, né, vendeu o mando de campo para ganhar uma grana. O Flamengo tem a questão lá do patrocínio com o Banco BRB, né, que é o Banco de Brasília, que hoje tem até inclusive o name rights, né, no Mané Garrincha. Então tem um contrato que o Flamengo tem que fazer X jogos lá, né? Então um desses foi esse aí contra o Criciúma. O Flamengo vence por 2-1. De virada, o Criciúma mais uma vez incomoda muito um time mais forte do que ele, né? Vale lembrar quando o Palmeiras jogou com o Criciúma lá em Santa Catarina teve dificuldade. O Criciúma já conseguiu grandes resultados fora de casa. A própria última rodada fora contra o Corinthians, eles jogaram bem, deram trabalho, mas o Corinthians conseguiu a primeira vitória ali com o Ramon Dias, inclusive venceu novamente nessa rodada, né? Mas a gente já vai chegar lá na vitória do Corinthians contra o Bahia. Resultado que interessa ao Flamengo, né? Ver um concorrente na briga pelo título sendo derrotado nessa rodada. E o Flamengo sofreu, mas venceu o jogo. O Rodrigo Fagundes abriu o placar para o Criciúma no primeiro tempo, aos 35 minutos. E aí o Flamengo ainda no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, aliás, né, tem o pênalti desperdiçado do Pedro, pênalti que para muitos não foi em cima do Arrascaeta, de qualquer forma a bola não entrou, pode caber aquele ditado, né, pênalti mal marcado não entra, e o Pedro bateu muito mal, o goleiro do Criciúma defendeu, né, o Gustavo. E aí depois temos o gol de empate, o Pedro se redime pelo pênalti perdido, a Arrascaeta faz uma belíssima jogada e dá assistência para o artilheiro do Brasileirão marcar o seu 9º gol nesse campeonato. E aí depois temos o pênalti mais bizarro de todos os tempos. Eu acho que eu nunca vi uma situação dessa. Muita gente mais velha do que eu falou que não viu, imagina eu, né? Em lugar nenhum do mundo. Simplesmente um torcedor. Alguém isolou a bola na arquibancada, né? Obviamente, algum jogador isolou a bola na arquibancada. Um torcedor pegou, tirou a foto. Só que tem a regra que não pode levar a bola para casa. Que eu acho uma sacanagem, né? Eu acho, pô, jogou a bola na arquibancada. Às vezes você toma a bola até na cabeça. Deixa o torcedor levar a bola para casa, cara. Você tem quantas bolas que o time tem ali, o estádio tem, a CBF, sei lá quem é que dá as bolas, é o time que compra, né? Mas de qualquer maneira, pega lá, é caro, desconta o salário de quem isolou a bola. Faz isso, é uma solução prática. Mas aí o torcedor tira a foto e tem que devolver a bola. Ele devolve no momento que o jogo tá rolando e a bola para dentro do campo, dentro da grande área. E aí o jogador do Criciúma vê aquilo ali, né? O Flamengo tá atacando, o Everton Cebolinha tá com a bola dentro da área. Só que era um lance difícil ali para chutar. Eu não sei se ele ia chutar, se ele ia buscar um passe, um drible. Aí o Barreto, zagueiro do Criciúma, ele resolve chutar a bola malandramente. Ele pega a bola que não tá a bola que não tá valendo, né? Ela tá no campo, mas foi a que o torcedor jogou. E ele resolve chutar ela em direção a outra bola, dando uma tacada de sinuca na bola para bater na outra. De propósito, né? E aí isso culmina num pênalti. Se fosse fora da área, seria falta. Dentro da área, pênalti, que é como se você atirasse um objeto na bola. Sei lá, vou arrancar a chuteira e jogar na bola para atrapalhar ali. Agora, se o torcedor joga a bola e ela bate direto, aí o jogo seria paralisado, né? Como foi um jogador que fez isso, é marcada a infração, falta dentro da área, pênalti. O Gabigol bate, né? Ele entra, faz o gol, e aí tira a camisa, a torcida pede para ele ficar, né? Depois dessa semana, inclusive, teve lá a fake news do GE dizendo que ele ia ser punido de novo, e não vai. E ele acaba fazendo o gol da vitória do Flamengo, então. Não tem o que dizer, né? É a regra. O jogador do Criciúma certamente não conhecia, para ele ter feito isso de propósito. Ele poderia ter pego a bola na mão e pedir para parar o jogo. Porque a bola que não estava em jogo, ele podia pegar na mão. Ele podia, né, chutar ela para fora, mas aí se ele vai chutar ela e larga a jogada, né? De qualquer forma, ele quis ser malandro e acabou sendo burro, digamos assim, né? Eu não vou condenar também dizer que é burrice dele, porque eu também não sabia dessa regra. Ninguém sabia, né? O árbitro tem que saber, porque ele estuda isso. Ele trabalha com isso. Agora, ninguém nunca viu um lance desse, né? Aconteceu e o Flamengo saiu com a vitória aí na sorte, né? Na sorte. Ele estava jogando melhor nesse momento, obviamente o time é melhor, mas as estatísticas finais do jogo são essas aí, ó. 15 chutes do Flamengo, 16 do Criciúma, 6 do Flamengo na direção do gol, 4 do Criciúma, posse de bola 63 do Flamengo contra 37 do time catarinense. Então não foi um amasso do Flamengo, estava sendo ali naquele momento do jogo, né? Reta final já, o pênalti saiu aos 44 do segundo tempo. No estádio Newton Santos, o Botafogo venceu mais uma, 1-0 para cima do Internacional, estreia de Roger Machado no comando do Inter. E o Inter até que jogou bem, não jogou mal não, teve mais posse de bola, finalizou o mesmo tanto de vezes que o Botafogo, 10 chutes para cada lado, só que o Botafogo foi mais eficiente, finalizou 4 vezes, sendo um gol, né, do Luiz Henrique,
contratação, a segunda contratação mais cara, né? Foi passada agora pelo Almada, que o Botafogo também contratou. E o Luiz Henrique vem jogando muito bem. Deu assistência pro gol do Tiquinho contra o Palmeiras e faz o gol da vitória contra o Internacional. O Rocher fez uma grande defesa nesse jogo. O John não apareceu tanto quanto na outra partida, porque o Inter só acertou o gol uma vez e não foi tão perigoso assim, né? Quanto ele teve que fazer defesa contra o Palmeiras. Mas enfim, Botafogo segue muito bem, jogando bem. Esse jogo pode não ter tido tanta facilidade, mas é aquilo. O Internacional tem um bom time, precisa se ajeitar. Vamos ver se o Roger Machado vai conseguir fazer isso, né? A derrota já era esperada contra o líder do campeonato fora de casa. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2-0 o Cruzeiro e segue ali firme no G4, terceira posição, segunda posição, na verdade, né? Então, o Flaco Lopes abriu o placar aos 36 minutos. E muita gente falando que o Cássio falhou no gol. Eu não acho que tenha sido uma falha, mas também acho que poderia ser uma bola defensável, sim. Só que se for ver, o Cássio eu acho que se destacava mais, né, nos chutes no alto. Aquele chute do Diego Souza foi no baixo, né? Bem baixo, bem rasteiro, em cima dele praticamente. Mas ainda assim, grande defesa do Cássio. Mas não acho que foi uma falha dele, não, condenar ele por isso. E o chute do Gabriel Menino também estava muito perto, foi forte. O torcedor do Cruzeiro reclama bastante pelo gol anulado, né? Pela falta do Lucas Silva em cima do Zé Rafael. Realmente eu acho que não foi falta. Eu até comentei aqui no início da live, nessa parte foi cortada do vídeo. Mas sobre o pênalti do Arrascaeta, comparando, né? Se foi pênalti no Arrascaeta, foi falta no Zé Rafael também? Foi ou não foi, né? Tudo foi marcado. Mas e o pênalti do Verratti lá no jogo contra o Atlético? É diferente, né? Foi um lance que ele não foi empurrado, ele foi abraçado e mesmo assim conseguiu cabecear, mas pediu o pênalti. Enfim, mesmo sendo vascaíno, eu não reclamo da não marcação do pênalti, não. Eu acho que eu mesmo não marcaria, né? Ele conseguiu cabecear. E tem tanto lance que é assim, né? Às vezes o próprio atacante toca no zagueiro, monta em cima dele, né? Não derrubar, o juiz não marca. Às vezes nem derrubando, né? O Grêmio venceu a Vitória por 2-0. O Grêmio precisava muito dessa vitória, jogando mais uma vez no Estádio Centenário. A arena do Grêmio segue interditada. Eles resolveram, ao invés de cuidar do gramado primeiro, quiseram pintar a parte superior da arena. Faz sentido nenhum, né? Mas tá lá. Pediu para jogar no Beira-Rio, o Internacional recusou. Segue jogando lá no Estádio do Caxias e consegue a segunda vitória lá, né? Ele venceu também o Fluminense e agora vence o Vitória. Curiosamente, estudos parecidos. Curiosamente, times que também estão na zona de rebaixamento. Soteldo faz o primeiro gol do Grêmio e o Reinaldo de pênalti faz o 2-0 no final da partida. Vitória importantíssima, fundamental. Depois a foto lá do Renato com o Kahneman e com o Jeromel, levantando as mãos assim, né? Vocês zoaram, aí ó, tá funcionando. Na Arena MRV, o Vasco foi lá pela primeira vez e perdeu por 2-0 para o Atlético. 2 gols do Hulk. Primeiro gol. O Atlético até fez um gol antes, né, com o Bernard. Nessa volta seria o primeiro gol dele. Mas na cobrança de escanteio do Gustavo Scarpa, a bola saiu, né? Ela passou por fora da linha de fundo e voltou para o campo. Então o gol, obviamente, não valeu. E aí depois temos o primeiro gol do Hulk, com a assistência do Scarpa também, fazendo cruzamento do lado direito. E o Hulk faz o gol de cabeça. Para mim, a zaga do Vasco falha nesse lance, né? No outro lance eu não vou nem falar, né? Obviamente tem que comentar assim, mas lembrar que o Praxedes deu aquele presente, o Léo Pelé quase consegue interceptar o Hulk, ele chega até a interceptar, né? Joga a bola pro lado, aí vem o Léo Jardim, tromba com o Hulk também, mas o Hulk consegue ficar com o gol aberto e fazer o 2-0 para o Atlético. Se torna, né, o artilheiro da temporada do Galo junto com o Paulinho e é o artilheiro do Galo também no Brasileirão, né? Um dos maiores ídolos aí do Atlético Mineiro na história recente e da história geral também, né? O Hulk já tá com o nome dele eternizado aí, né, com a camisa do Atlético Mineiro. E o Vasco teve o retorno do Felipe Coutinho, o retorno também do Alex Teixeira, o Souza ainda não foi relacionado. O Payet continua em fase de transição depois da lesão na coxa. A gente espera que ele possa estar disponível no próximo jogo contra o Grêmio. O Vasco não vai jogar nessa 19ª rodada. O jogo dele contra o Cuiabá foi adiado, porque o Cuiabá tem Sul-Americana. Então vamos ver se vai ter força máxima aí para o Vasco na próxima rodada. E o Atlético Mineiro precisava, né, de uma vitória em casa. Assim. O empate contra o Juventude já foi decepcionante e agora eles conseguem vencer e principalmente não levam gol, né? É um time que vem sofrendo bastante gol. O Vasco não levou muito perigo no primeiro tempo. No segundo, melhorou com as alterações, mas ainda assim só conseguiu finalizar na direção do gol uma vez. O Coutinho, toda vez que ele ia tentar chutar, tinha 3 para travar o chute, né?
Mas ainda assim eu acho que ele, né, já se mostrou um jogador diferente, né? Ele acertou passes que o Praxedes não vai acertar, né? A não sei que seja pro adversário. Aí ele acerta o passe pro Hulk. E o Corinthians, sob o comando de Ramon Dias, já conseguiu a segunda vitória consecutiva. Há quase 2 anos o Corinthians não emplacava 2 vitórias seguidas no Brasileirão. E vence o Bahia fora de casa por 1-0, né? Grande vitória contra um time que está concorrendo ao título nesse momento, está disputando, está lá em cima no G4. Agora acho que ele caiu para a quinta posição. E o Corinthians vence por 1-0 o gol do Romero. O Romero, toda vez que o Corinthians toca de técnico, ele começa a marcar gol desenfreadamente, né? Foi assim com o Mano Menezes no ano passado, depois voltou ao normal, caiu de rendimento, e agora com o Ramon Dias ele marca contra o Criciúma, marca de novo contra o Bahia, é o capitão do Corinthians nesse momento, e faz o gol da vitória com a assistência do Yuri Alberto, né? Lindo assistência do Yuri Alberto, mas eu tenho que dizer que a defesa do Bahia é fraca para um time que está lutando que tá lutando pelo título, né? Eu até faria um paralelo com a defesa do Grêmio no ano passado. Eu acho que está no nível parecido, mas não tão ruim. A defesa do Grêmio no ano passado foi pior ainda. Não acho que o Bahia vai terminar tão mal o campeonato, mas com a grana que eles têm para investir, eu investiria no sistema defensivo nessa janela. Muitos ainda querem até um atacante, né? Que não gostam muito do Everaldo, mas eu acho ele bom jogador. Né, ele e o Tassiano tem rendido bem lá na frente. O meio-campo está muito bem, né? Com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e Cauli. É um dos melhores quartetos de meio-campo aí que tem nesse campeonato. Agora, a defesa, com esse Canu, eu não levo tanta firmeza, não, né? O Arias e o Luciano, tem o Gilberto no banco também, né? Mas sei lá, não é uma defesa que me passa muito confiança, não. E quanto ao Corinthians, venceu 2 jogos seguidos, dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento. Chega a 18 pontos, mas respirando, né? Já falei respirando. O Bragantino venceu por 1-0 o Atlético Paranaense no Nabi Abichedi, gol marcado por Raul. Aos 8 minutos, ele fez o gol da vitória do Red Bull Bragantino. No final do primeiro tempo, o goleiro Cleiton foi expulso e no segundo tempo, o Pedro Caixinha, obviamente, tira um jogador de linha para botar o Lucão no gol. Mesmo assim, o Atlético Paranaense com um jogador a mais não consegue chegar ao empate. O Atlético Paranaense que efetivou o, o Varini como técnico, né? Ele é o técnico do Atlético até o fim da temporada, o que tudo indica, a não ser que tenha uma sequência ruim de resultados e eles busquem outro treinador. Até então, o Varini vai comandando o Atlético Paranaense. Esse confronto Bragantino-Atlético que irá acontecer na Copa do Brasil, né? Nas oitavas de final. E o Bragantino, nesse ensaio pelo Campeonato Brasileiro, consegue vencer jogando em casa no primeiro turno. Juventude São Paulo, 0-0, jogo também com polêmica, gol anulado do Juventude no baita frango do goleiro Rafael, mas para sorte dele o gol foi anulado por um toque no ombro ou no braço, né? Foi considerado braço, por isso anulado o gol do Juventude, mais uma vez mandando seu jogo em Brasília para ganhar uma grana e mais uma vez ele ganha um ponto, né? E o Juventude se deu muito bem nessa daí, nessa ele podia até ter vencido, né? Porque para muitos o gol deveria ser validado. E ele consegue um ponto contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, que são times mais fortes do que ele, que estão lá na parte de cima, né? O São Paulo, o Atlético não tá tão na parte de cima não, né? Agora ele voltou à primeira metade da tabela, mas a gente esperava que ele fosse brigando pelo título de fato, né? Com o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, e ele tá bem distante deles. Mas o Juventude segue fazendo um bom campeonato, e agora o primeiro jogo sem o Roger Machado, né? Com o Jair Ventura já no comando, já começa bem, né? Não toma gol, mas também não faz. Fez, mas não valeu, né? Fez, mas não valeu, vou dar esse crédito a ele. O Fortaleza venceu por 3-1 o Atlético Goianiense, segue uma campanha incrível dentro de casa do Fortaleza, invicto, vencendo a maioria dos jogos, acho que teve só um empate em casa. Tomás Pochettino fez o primeiro gol aos 23 minutos, o Alix Vinícius fez gol contra de novo, ele já tinha feito contra o Palmeiras, ele é o Kaká do Atlético Goianiense. E o Renato Kaiser fez o terceiro gol do Fortaleza no segundo tempo, pela assistência do Moisés, ele dribla o goleiro e faz o gol. O Rony tinha até descontado para o Atlético no começo do segundo tempo. Aliás, no final do primeiro tempo, né? E aí tem a expulsão do Hurtado na sequência. O Kusevich também é expulso aos 10 minutos do segundo tempo, mas mesmo assim o Fortaleza vai lá, faz mais um gol e sacramenta mais uma grande vitória dentro de casa. E o Atlético Goianiense com essa derrota foi para a zona de rebaixamento. Aliás, ele já estava, né? Agora ele é o novo lanterna do campeonato, já que o Fluminense venceu, conseguiu finalmente sua segunda vitória no campeonato, 1-0 contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Estreia do Thiago Silva, já assume a braçadeira de capitão, é um líder por onde passa, né? Ele foi capitão do Chelsea, capitão do PSG, capitão da seleção e é capitão do Fluminense, né? O Cauã Elias faz o gol da vitória, a jogada do John Arias, que assim como o Thiago Silva é um grande reforço. O John Arias ficou aí 9 jogos fora por conta da Copa América, a Colômbia foi até a final, né? Então ele desfalcou aí o Fluminense por muito tempo e foi um jogador fundamental na temporada passada.
e vai ser fundamental nessa luta do Fluminense para permanecer na Série A nesse ano. O Guga foi expulso na reta final do jogo, mas ainda assim o Fluminense conseguiu sair com a vitória. E o Guga foi expulso no banco, tá? Eu não vi o jogo, então por isso que eu falei assim, mas ele foi expulso no banco, então não faz diferença. Eu vi os melhores momentos lá, não mostrou a expulsão do Guga. Classificação no Brasileirão após 18 rodadas. O Botafogo é o líder com 39 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 36. Flamengo terceiro com 34. Fortaleza é o quarto com 32. O São Paulo é o quinto com 31. Bahia caiu para a sexta posição, tem 30 pontos. O Cruzeiro tem 29 no sétimo lugar. O oitavo colocado é o Atlético Paranaense, empatado em pontos com o Bragantino e Atlético Mineiro, 25 pontos para os três. Para os três. O Vasco é o 11º colocado com 23 pontos. O Juventude, 12º com 21. O Internacional é o 13º com 19. O Corinthians chegou a 18 pontos, é o 14º colocado. Criciúma, 15º com 17. Cuiabá também tem 17, é o 16º. Na zona de rebaixamento tem o Vitória com 15. O Grêmio com 14. O Fluminense com 11. O Atlético Goianiense também com 11. 2 vitórias para o Fluminense, 2 vitórias para o Atlético. O Atlético Goianiense fica na lanterna porque tem a defesa pior que a do Fluminense, apesar de ter um ataque melhor, né? Quem diria que o Fluminense, que tinha um ataque tão poderoso ano passado, né, teria um ataque tão ruim agora. Agora também é o Mano Menezes o técnico, né? Mas tem que lembrar, Germancano numa fase terrível, não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro, e o Cauã Elias é o moleque que tá resolvendo. Fez gol contra o Criciúma e fez gol da vitória contra o Cuiabá nessa rodada. E a pior defesa do campeonato é a do Vitória, 30 gols sofridos, e a segunda pior é do Vasco, que sofreu 28, empatado com o Atlético Goianiense. O artilheiro do campeonato segue sendo o Pedro, agora ele tem 9 gols. Martim Lutero do Fortaleza, que teve gol anulado nessa rodada, então ele continua com 7. Everaldo tem 6. Isidro Pita, Luciano, Matheus Pereira, Verrete, Paulinho, todos eles com 6 gols. O Hulk chegou a 6 também, né? Mas não aparece ali. Everton Ribeiro tem 5 assistências, junto com Gustavo Scarpa, Jean Lucas, Pedro, Pochettino e o William, jogador do Cruzeiro, lateral direito. Então, jogos da rodada, Criciúma e Bragantino adiado, Inter e Fortaleza também pela 19ª rodada. Então, já que Bragantino e Inter estarão na Sul-Americana, Criciúma e Fortaleza jogarão pela terceira rodada, jogo que foi adiado na época por conta da Copa do Nordeste, que o Fortaleza foi campeão. E o jogo será nesta quarta-feira, dia 24, às 19 horas.